Sejam bem-vindos ao FS Cast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o FS, aprender sobre interculturalidade e cidadania global, conversar sobre histórias e experiências de AFS ou até bater um papo sobre assuntos globais. Eu sou Nathalie Khrushchevsky e esse é o nosso primeiro episódio. No episódio de estreia, nós vamos falar sobre a história do FS. E quem vai apresentar esse episódio comigo é a Patrícia Vanderlei e o Caio Barbosa. Olá, meu nome é Patrícia Vanderlei, eu tenho 29 anos, sou da cidade de Maceió, Alagoas, sou formada em administração e estou no FS desde 2015. Atualmente estou no cargo de diretora regional da região Axé, que são os estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Oi, pessoal, aqui quem fala é o Caio, eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Comitê Rio, viajei pelo FS em 2017 e atualmente sou voluntário como presidente do comitê. E eu sou Nathalie Khrushchevsky, como eu já falei. Eu sou voluntária do FS tem 3 anos e atualmente eu sou treinadora nacional e presidente do Comitê Vitória da Conquista, que também fica na região Axé, aqui na Bahia. Então, gente, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre a história do FS, como a FS surgiu e o que é o FS, qual é a missão dessa organização. Então, Nathalie, nos deram essa incrível missão de abrir o nosso podcast falando sobre a história do FS, que é sempre carregado de muita responsabilidade. Eu e Paty, a gente teve algumas reuniões para falar sobre isso. E o maior desafio, eu acho que a gente sentiu, foi como abordar a história do FS, que de certa forma já está bem batida, assim, desde que a gente entra como voluntário, a gente ouve, tem aqueles videozinhos, de uma forma mais dinâmica e que se conecte com a gente hoje. Então, Caio, é realmente muito complicado, né, isso de trazer isso de uma forma nova, principalmente para quem já conhece o FS, mas conta pra gente como é que surgiu o FS, em que contexto essa organização nasceu. A gente, para pensar na história do FS, acho que a gente remete sempre a aquelas cenas de guerra, porque historicamente a gente nasceu como uma força que vem, a princípio, não para trazer a paz e o entendimento entre as nações, mas ali, quando o bicho está pegando, para poder ajudar, que eu acho que é tão importante quanto. Eu tomei como ponto de partida 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Ali no campo de batalha, enfim, alguns estudantes dos Estados Unidos e também médicos que trabalhavam no hospital estadunidense na França, decidem começar um pequeno trabalho de remoção de feridos em alguns campos de batalha, a princípio em Paris, mas sempre pensando além de quem estava do meu lado, de quem estava no meu time, né? Eles não se importavam tanto com qual era o lado que a pessoa estava, e sim se era um ser humano e se precisava de cuidado. Então, avançando um pouquinho, em 1917, que é basicamente quando os Estados Unidos decidem entrar oficialmente na guerra, e isso dá certa força para algumas associações de modo mais burocrático a também entrarem. É o caso do American Field Service, que a gente conhece como AFS hoje, que partindo daquele momento começa a se mobilizar com alguns estudantes e professores também universitários aqui nos Estados Unidos, e eles vão de navio para a França e depois para alguns outros territórios europeus para compor esse time que a princípio recolhia os feridos e levava eles de volta para os hospitais de campanha. Logo depois, em 1918, a Primeira Guerra Mundial chega ao fim e todos esses voluntários que tinham se mobilizado voltam para casa. Mas fica aquele gostinho de quero ajudar mais, quero poder fazer mais. Eles perceberam, esse grupo de estadunidenses percebeu que o que eles tinham feito era muito significativo. Então, eles tentaram chegar a algum tipo de materialização de um grupo que pudesse fazer mais, mesmo que agora não existisse guerra, ou para precaver que uma nova guerra existisse. Então, nesse meio tempo, assim, em 1919, 1920,
é criado o AFS Association and Fellowship para organizar reuniões entre os ex-combatentes e também para promover bolsas de estudos entre os franceses, que eles tinham conhecido na França, e os estadunidenses, que nessa época estavam na universidade, tanto dos Estados Unidos quanto da França. A gente bem conhece a história do mundo e sabe que, infelizmente, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e, por consequência, o trabalho do pessoal do American Field Service começa de novo nesse sentido de ajudar os feridos da guerra. Então, eles voltam, a princípio, para a França para retomar o trabalho como motorista de ambulância, dessa vez liderados por Stefan Galari, que é um nome que vem depois a ser bastante significativo e importante dentro da organização, porque é a partir dele que o FS, no pós-Segunda Guerra Mundial, vai tomar as proporções que a gente tem hoje. Então, entre 41 e 44, muitos voluntários do FS dirigem ambulâncias e resgatam feridos, tanto do lado aliado, quanto alemães, italianos, enfim. Isso é muito interessante para a gente pensar hoje, de certa forma, na polarização de certos assuntos, porque eu acho que o ápice de uma polarização é uma guerra. Então, quando a gente está no campo de batalha, claramente você tem quem é seu aliado e quem é seu inimigo. E a missão do FS é muito bonita e muito, muito significativa em relação a isso, porque eles ignoram completamente esse limite de aliado e de inimigo e se preocupam com a vida humana, então com restabelecer a dignidade e a saúde de qualquer ser humano, independente do que ele estivesse fazendo ali. Então, nesse período, o FS, representado ali por estadunidenses, dirigiu ambulâncias ao lado de franceses, britânicos, poloneses, australianos, neozelandeses, indianos e sul-africanos, tanto no Oriente Médio quanto no norte da África, na Itália, na Alemanha e na própria Índia, além da própria França, né, que tinha sido também o palco da Primeira Guerra. Em 45, então, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim, com um saldo extremamente desastroso em relação à perda de vidas, mas para o FS a gente tinha juntado mais de 2.100 motoristas de ambulância nesse tempo e resgatado mais de 700 mil feridos. Então, é um número incrível, quase 1 milhão de pessoas foram resgatadas por esses motoristas, então é uma diferença enorme que eles tiveram, na história mesmo. Em 45 também é criada a ONU, e a gente é tomado no mundo por uma ideia de se conectar, de que as barreiras entre países e culturas tinham que ser superadas para que houvesse paz e que houvesse um maior entendimento entre as pessoas, porque aquele desastre não se repetisse. Então é pautado por isso que o FS, representado pelo Stefan Galari, que eu comentei antes, voltam para os Estados Unidos e em 1946, é criado o primeiro programa de intercâmbio escolar, com o objetivo de perpetuar laços de amizade entre diferentes culturas. Nesse primeiro ano, eles juntaram um grupo de estudantes europeus para irem para os Estados Unidos. Então, nesse grupo tinham franceses, tchecos, holandeses, noruegueses, ingleses e sírios. Então também tinha o pessoal da Síria, que foram para os Estados Unidos por um ano como bolsistas do FS. E também uma parte muito legal da história do FS são aquelas viagens de ônibus, que eu tive a oportunidade de, enquanto pesquisava para poder conversar com vocês sobre isso, assistir alguns vídeos e ler alguns relatos que eram incríveis. Eles pegavam todos esses intercambistas, colocavam no ônibus e cruzavam nos Estados Unidos, basicamente conhecendo pessoas e fazendo conexões. Óbvio que, por mais divertido que fosse, tinha toda uma ideia por trás disso também, de divulgar o FS e fazer que mais pessoas se interessassem na ideia de hospedar um intercambista. E em 47, esse grupo finaliza o intercâmbio deles e volta para os seus respectivos países. No ano seguinte, o FS já tá sendo representado por novos comitês e novos escritórios em praticamente todos esses países, e a missão do FS começa a se espalhar muito rápido
como uma missão de paz e de celebração das diferenças. De lá para cá, acho que a história, cada vez mais gente se juntando a essa missão. A gente já realizou mais de 370 mil intercâmbios desde 46, e estamos presentes em mais de 50 países hoje. Muita coisa mudou de lá para cá, obviamente, o mundo se transformou, mas eu acho que uma coisa que nunca muda no UFS é essa nossa missão de sempre trazer paz e entendimento entre diferentes culturas, seja como for. Isso é feito hoje através de mais de 53 mil voluntários espalhados pelo mundo inteiro, além de todos esses returnis, que não necessariamente são voluntários oficialmente, mas que levam a missão do UFS, com certeza, e todas as famílias hospedeiras, escolas, enfim, todas as pessoas impactadas, né? Um outro vídeo que eu assisti, inclusive, a gente vai ter um blog do podcast também, eu vou pedir para que o link seja disponibilizado lá. É um discurso do JFK na Casa Branca, que ele dava enquanto ele era presidente nos Estados Unidos, e ele convidava todos os estudantes do UFS para participar. É um vídeo muito, muito legal, que ele, inclusive, parece um orientador, assim, do UFS, falando com o pessoal, animando a galera, falando, e aí, quem é da América do Sul? Aí todo mundo gritando. Mas ele tem falas muito importantes, além dessas brincadeiras que ele fazia, que falam, eu espero que vocês voltem para casa, depois desse ano de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, não vendo, e quando vocês se depararem com uma manchete de jornal falando alguma coisa ruim sobre os Estados Unidos, ou enfim, alguma notícia negativa, não pensem na gente como um país, enfim, que está sendo representado ali por aquela notícia, mas pense na época 148 milhões de pessoas que aqui vivem, representados pela família hospedeira de vocês, que a gente vai, do lado de cá também, pensar de vocês da mesma forma. Então, através de tudo que vocês representaram pra gente, que afinal de contas são essas histórias, esses laços que contam pra gente, sabe? Então, que vocês mantenham contato com a família hospedeira de vocês, que vocês levem a missão do UFS de volta para o país de vocês e que sejam futuros líderes e representantes dessa missão de paz. Então, é um vídeo muito forte nesse sentido de força que a organização tomou de estar ali sendo exposta pelo presidente dos Estados Unidos e mostra o nosso potencial assim de alcançar maravilhas. Então, é uma alegria muito grande fazer parte dessa história, mesmo que num período tão pequeno de tempo, no meu caso, de 2017 para cá, comparado com tudo que o UFS já passou. E extremamente animado para as coisas que a gente ainda pode fazer daqui para frente também, sempre pautados, como eu disse, por essa história incrível, mas sempre ousando cada vez mais alcançar pessoas pelo mundo. Sim, a história do UFS é muito inspiradora e é muito legal, né, ver, é bem isso que o JFK falou, de grãozinho em grãozinho, de família em família, de intercambista em intercambista, que a missão do UFS vai se espalhando e que essa ideia se espalha, né? Não é com um grande ato, mas com experiência individual, que isso vai ficando bem maior. Mas aí a gente contou um pouquinho sobre a história de como surgiu o UFS mundial, né, como um todo, e está muito ligado à história mundial moderna, né? Mas como é que foi que chegou no Brasil? O UFS chegou ao Brasil em 1956, na cidade do Rio de Janeiro, que era onde se concentrava o burburinho, se assim a gente pode dizer, dessa iniciativa de intercâmbio, né? A princípio, também, todo voltado para os Estados Unidos. E nesses contatos que foram havendo, foi tendo a procura de estudantes brasileiros para fazer esse tipo de intercâmbio. E a partir de 1956, que o UFS Brasil vem tendo suas atividades realizadas. Eu vou contar também para vocês como é que o UFS hoje está estruturado, para poder a gente tentar visualizar em âmbito nacional. Hoje, o UFS tem 10 diretorias regionais, que são as regiões compreendidas entre Axé, Nordeste, Pantanal, Minas, Sudeste, SP1, SP2, Sul e Extremo Sul.
Então, essas são as regiões que compreendem o FS Brasil, certo? Então, desde 1956, o FS já enviou e recebeu cerca de 14 mil intercambistas. Fizeram cerca de parceria com mais de 3 mil escolas e tornou parte da vida de mais de 5 mil famílias hospedeiras. Hoje, o FS Brasil, ele conta com 1.035 voluntários ativos, distribuídos nessas regiões, e conta com 84 comitês, fora as extensões. Então, se estende por mais de 100 cidades em todo o Brasil. Então, essas regiões são compostas por comitês, e cada comitê tem o seu presidente. Essa pessoa do presidente é vinculada à Diretoria Nacional de Operações, que dentro do FS a gente chama de DNO. E esta está vinculada ao Conselho Diretor, que a gente chama de CD, que é o órgão responsável pelas decisões estratégicas, ao qual está vinculada a Secretaria Executiva, que a gente chama de SE, que é seu órgão executor. A SE é composta por funcionários contratados e é ela que coloca em operação as decisões do colegiado. Ela está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Se você estranhou todas essas siglas que eu falei, não se preocupe. Com os próximos episódios, você vai se habituando e vai entendendo melhor cada uma. Fazendo um comparativo, existem mais de 53 mil voluntários no mundo e o FS Brasil tem 1.035. Uma curiosidade dentro do FS Brasil é que, como sua origem veio do Rio, então acaba sendo o Comitê Rio de Janeiro o mais antigo. E o comitê mais novo chama-se Pouso Alegre, em Minas Gerais, que foi aberto esse ano de 2020. Inclusive, pessoal aí de Pouso Alegre, se estiver ouvindo a gente, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, mandar um feedback aí, mandar algumas perguntas, que a gente está abraçando o Brasil inteiro, hein? Inclusive, se vocês quiserem abrir um comitê, vamos espalhar o FS por aí. Sim, o FS ele tem muitas formas, né, de conseguir atingir uma diversidade de público. Então, para a gente conseguir chegar em tantos lugares, pode ser sendo intercambista, então fazendo uma viagem, se tornando voluntário, nem todo voluntário fez o intercâmbio, né? Ou sendo uma família hospedeira, que é o que a gente chama de fazer o intercâmbio sem sair de casa. Ter esse contato com uma outra cultura dentro de casa. E para a gente entender, né, como isso acontece, eu queria saber de vocês como que vocês conheceram o FS. Qual foi o primeiro contato de vocês com a organização? Bom, no meu caso, eu já tive alguns primos que fizeram intercâmbio pelo FS. Então, foi a partir da mãe desses meus primos, minha tia, que me apresentou o FS. Disse assim, Paty, tem uma ONG que é a sua cara. Aí eu disse, vou procurar saber. Então, depois de um tempo, eu estava ainda na faculdade e infelizmente não dei tanto valor na época. Então, após que eu terminei a faculdade, foi que eu me engajei dentro do FS. E a proposta era realmente essa, já que eu não podia fazer na época intercâmbio, eu vou receber. Então, comecei primeiro sendo presidente aqui do Comitê Maceió. Começou bem. Depois, já comecei com aquela famosa caixa, né? Quem escutar vai saber aí. E aí, logo em seguida, já recebi, e desde então não parou mais. E aí, 2 anos depois que eu entrei, mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que foi o Next, que hoje a gente chama de intercâmbio para adultos, né? Eu fiz o intercâmbio para o Reino Unido, aproveitei as férias do trabalho para realizar esse sonho, e foi assim, desde então, sempre engajando, sempre entrando em projetos maravilhosos, como esse aqui desse podcast. Então, é isso.
me motiva essa relação com pessoas, né? É o que me motiva dentro do FS. Comigo foi bem aleatório, assim. Era férias de verão do meu segundo para o terceiro ano no ensino médio. E eu tava na internet um belo dia. Sempre tive sonho de fazer intercâmbio, mas era uma coisa bem distante da minha realidade. E topei com um link que eu vi no Google de uma bolsa da BP na época, de intercâmbio para os Estados Unidos. Como não quer nada, apliquei. Enfim, o ano letivo começou, meio que tinha deixado de lado. Sabe aquele concurso de Instagram que a gente escreve, esquece, coisas desse tipo? Pra mim era a mesma coisa. Uhum. Eis que sai a lista dos semifinalistas e eu tava lá. Aí mudou um pouco o tom, né? Falei, opa, parece que nunca nem nessa fase eu cheguei, então eu vou levar um pouquinho mais a sério. E acabei sendo aprovado, que foi uma alegria imensa. Passei um ano fazendo intercâmbio no estado do Maine, nos Estados Unidos. E o meu primeiro contato com o comitê aqui no Rio foi dos melhores possíveis. Todos os voluntários assim muito engajados, muito animados, com orientações, enfim. Eu fiquei encantado pelo UFS. E mergulhei de cabeça assim no universo. E meu primeiro choque quando eu cheguei lá, eu lembro que era um contraste muito grande do meu comitê aqui, que tinham jovens universitários, blá blá blá, cheio de adolescente. E chegar lá e a maioria dos voluntários nos Estados Unidos ser aposentado já com 60, 70 anos. Eu falei, acho que o UFS tá diferente. Como é isso? E acho que isso dá muito também por esse histórico que a gente estava conversando um pouquinho antes, da história do UFS, né, que já é muito mais longa nos Estados Unidos, enfim. E também do perfil dos voluntários. Então, de lá para cá, eu concluí meu ano lá, voltei, e já voltei no 220 volts também, em relação ao FS. Ganhei a caixa também no meus primeiros 6 meses, passada de presidente para presidente, então eu virei presidente também no primeiro ano aqui, que foi uma experiência muito importante para mim, tanto na minha vida pessoal quanto dentro da organização. E minha família também super se envolveu com a FS desde o primeiro momento. Minha mãe nem esperou voltar de intercâmbio, já virou família de emergência quando eu estava lá, recebeu um italiano aqui quando eu não estava. E recentemente também eu tive essa experiência de ser família hospedeira no ciclo passado. Inclusive, um beijo, irmão, se você estiver me ouvindo, estou morrendo de saudade de você. E cada vez mais apaixonado. Eu acho que o UFS nos proporciona muitas experiências enriquecedoras, assim, em muitos níveis diferentes, e é sempre um prazer se envolver com todos eles. Pois sempre, todas as experiências do UFS, com o UFS são muito intensas. Eu conheci o UFS pelo meu namorado. Quando a gente nem namorava ainda, ele me contou que ele fazia parte de uma organização, enfim, aquela coisa, né? Sempre divulgando o UFS por aí. E aí acabou que a gente começou a namorar e tal, e ele falou que ia ter aqui a reunião para conseguir voluntários, enfim, a seleção. E eu fui, me inscrevi, conversei com a Bebel, que famosa Bebel. É uma dessas anciãs maravilhosas do FS, que sabe muito, conhece muito, e ela era presidente, não era o Ramon, mas a Bebel né? Enfim. E a gente conversou e tal, eu participei da seleção, fui aprovada. Acho que com menos de um ano eu fiz um W, conheci o Rafael Campos, e ele perguntou se eu não tinha interesse de ser treinadora. E eu me inscrevi para ser treinadora nacional. Ao mesmo tempo, aí, mais ou menos, eu também fui ser conselheira e foi quando eu realmente me apaixonei assim, pela experiência da FS. Inclusive, aproveitando a deixa do Caio, um beijo, Kiara, minha aconselhada maravilhosa. E conheci vários outros intercambistas e foi incrível. Virei treinadora, que também foi uma coisa muito legal para mim, que é trabalhar com outros voluntários, né? Não só com intercambista, mas é meio que um intercâmbio dentro do Brasil, que é conhecer outras culturas e a diversidade dentro do nosso próprio país.
E hoje eu estou como presidente do comitê, aí também recebi essa caixa, porque, né, faz parte da experiência do UFS. E é isso, eu me apaixonei pela organização. Enfim, para finalizar, vamos falar um pouco, né, sobre interculturalidade, que é o que move o UFS. As competências interculturais, que a gente tanto fala dentro da organização, são habilidades cognitivas, afetivas e comportamentais que levam a uma comunicação mais efetiva e apropriada com pessoas de outras culturas, né? E o UFS, a ideia do UFS é contribuir para que quem se engaja na organização tenha essas habilidades. Então, gente, em comparativo, como vocês se veem antes e depois do UFS? Depois de todo esse aprendizado intercultural na vida de vocês? Bom, o UFS, eu tenho percebido ao longo desses anos dentro da ONG que vem me tornando uma pessoa mais empática, mais engajada mesmo com o que eu proponho a fazer. Além, é claro, de ter, quando a gente tem esse contato com outras culturas, a gente está aberto e propício para tudo que é novo. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, o mundo pede pessoas desse tipo, mais dinâmicas, mais flexíveis, né, e versátil. Eu acho que essa o ganho, além de tantos outros, é claro, que o UFS nos propõe. E, além do que, eu venho percebendo dentro do mercado de trabalho, e, na verdade, essas competências vêm se tornando pré-requisitos para cargos dentro de organizações, e isso, de certa forma, também motiva a gente a querer fazer sempre mais dentro do UFS. Inclusive, a gente trouxe o áudio de um convidado muito especial para mim, e dentro do UFS também, que ele fez intercâmbio na década de 70, 60, e ele vai nos contar como essa interculturalidade contribuiu na vida dele até hoje. Bom dia, me chamo Alcione Chaves do Nascimento, eu sou engenheiro químico, tenho 62 anos, sou natural de Maceió, Alagoas, e fui bolsista do UFS entre os anos 1975 e 1976, na cidade de San Diego, na Califórnia. Aos 13 anos eu comecei a estudar inglês. Maceió, na época, uma cidade que não tinha muito contato com estrangeiros, o máximo que a gente conseguia ter eram pessoas que vinham do sul do país, que traziam um sotaque diferente e hábitos alimentares esquisitos para a época. E com o aprendizado do inglês eu comecei a abrir as portas para o mundo, né? Aos 16 anos eu já conseguia falar, já tinha rompido a barreira da língua, e foi quando eu tive o primeiro contato com a UFS. O fato de eu ter sido um bolsista que chegou ao país já falando a língua, já sendo capaz de me comunicar, já me abriu um diferencial bastante expressivo, porque eu pude aproveitar a experiência desde o primeiro dia. Outro fato também interessante é que eu fui bolsista em uma escola que era de minorias étnicas, né? Minorias étnicas nos Estados Unidos chamam-se afro-americanos, hispânicos, polinésios, que havia muito, e eu como brasileiro. Bom, o contato com a UFS também me trouxe as reuniões com os outros bolsistas, principalmente europeus, que tinham uma cultura mais homogênea, como também pessoas do Oriente Médio, da Jordânia, do Extremo Oriente do Japão e daqui da América Latina, peruanos, guatemaltecos e costarriquenhos. Bom, a partir daí eu comecei a ver o mundo de uma maneira bem diferente. Primeiro porque eu tinha contato com pessoas que tinham hábitos diferentes. Segundo, pensavam de maneiras diferentes. E foi o primeiro contato que eu tive assim, bastante amplo com a diversidade. Muito depois disso eu comecei a ter experiência de trabalhar e morar fora no exterior. Já morei na Índia, morei nos Estados Unidos e morei no Reino Unido. Toda vez que eu viajo em qualquer lugar que eu vou, nos partes do mundo, inicialmente eu procuro aprender alguma coisa sobre a língua, aprender sobre os hábitos alimentares, aprender sobre a história do lugar, e também eu tenho o hábito de ir aos supermercados assim que eu chego no país, ver como as pessoas vivem, assim como também
ver televisão, mesmo não dominando a língua. Isso aí para mim eu acho interessante porque a gente já começa a ter uma ideia de como é essa nova cultura muito antes de pôr os pés do país. Então já é bem mais enriquecedor. Eu acho que tudo isso eu devo, em grande parte, à minha experiência com a FS, de ser uma pessoa mais aberta em relação ao mundo. Um abraço a todos, Alcione. Esse áudio do Alcione é muito, muito legal, porque eu, de certa forma, eu vejo muito dessas habilidades interculturais na fala dele, principalmente nessa parte de ele se interessar pelos hábitos locais, enfim, de assistir televisão mesmo sem dominar o idioma, porque eu acho que isso é muito uma lente que as pessoas têm mais contato com a interculturalidade, com a FS, enfim, usam essa curiosidade natural que a gente adquire pelo diferente. Isso vai moldando também como a gente enxerga o mundo de uma forma muito especial. Então, eu acho que todo mundo que, por mais diverso que o universo do UFS seja, eu acho que isso é uma das coisas que sempre conecta a gente, essa curiosidade natural pelo diferente, essa abertura para ouvir o que não necessariamente vem da nossa raiz, mas que, de certa forma, é raiz compartilhada de todo mundo, né? Também é muito legal ouvir essa história do Alcione, porque como ele impacta até hoje na história do FS, né? Atualmente, como já foi voluntário, mas hoje também proporciona essa experiência que ele teve para outras pessoas através de doações para o FS, que é muito importante também, porque nem só de amor a gente consegue viver, infelizmente. E uma outra coisa também que eu acho que porque ele fez intercâmbio nos Estados Unidos, eu também acho que eu poderia ficar comentando 1 milhão de coisas sobre esse áudio, que também é um dos motivos de eu ser voluntário, que é porque tem um pacto secreto dentro do FS que todo mundo vai querer ouvir sobre o seu intercâmbio, mesmo que já tenha passado 20 anos que ele aconteceu. Que eu também caí de paraquedas numa escola meio intercultural, então não era uma escola que só tinha pessoas padronizadas, de uma mesma comunidade, ela era extremamente diversa, a minha escola. Então, eu cheguei lá tendo aquela visão que eu ia ser o centro das atenções, né? É aquela visão que a gente tem de gringo no Brasil, que todo mundo quer tirar foto, quer quase pedir autógrafo. Achei que ia ser a mesma coisa lá, mas quando cheguei, minha escola tinha... Se bobear, tinha até brasileiro que eu não descobri lá, porque era tanta diversidade de culturas que eu fiquei, poxa vida, somos só mais um diferente. Você é só mais um. Mas que na verdade foi muito bom, porque me deu uma exposição inacreditável, porque não teria nenhum intercambista, pelo menos não tinha no meu comitê nenhum intercambista, por exemplo, de Burundi, que é um país minúsculo na África, mas tinham uma infinidade de refugiados na minha escola de Burundi que eu pude ter acesso, pude conversar, sou amigo até hoje, que é parte também dessa experiência, sabe? Que são coisas que só a FS pode proporcionar. Sim, é incrível essa questão, principalmente de como continua impactando, né, a experiência que ele teve nos anos 60, 70, não só na vida dele hoje, como na vida de outras pessoas, né, através de doação. Então, assim, como esse espírito FS, esse impacto que o FS traz, realmente marca as pessoas. Eu digo isso porque eu lembro que uma vez a gente estava no evento do FS e uma moça parou a gente assim, no restaurante para falar que ela fez intercâmbio há, tipo, 20, 30 anos atrás e que ela lembra com muito carinho do FS e que ela ficou muito feliz de ver que o FS ainda está ativo, enfim. Eu falei, nossa, como é que a pessoa lembrar assim de... Mas é isso, é porque é muito intenso. Eu digo isso porque não é só fazer intercâmbio, mas o contato com esses intercambistas, com outras culturas, parece que não, mas já é muito forte e já dá para a gente ter essa troca cultural. Gente, infelizmente, o nosso AFS Cast está chegando ao fim, nosso primeiro episódio. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que ouviu a gente nesse primeiríssimo episódio. Eu espero que tenha
eu e Paty, a gente tenha conseguido, junto com a Nathalie, estar à altura desse desafio, que era contar um pouquinho da nossa história para vocês. E saber que essa história também não tem um ponto final, ela vai continuar por muito e muito tempo, e todo mundo que está ouvindo faz parte dessa história também. Então, sempre um grande prazer estar aqui. Obrigado à FS pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto do podcast. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando desse projeto lindo, né? Um desafio. E quem é a FS gosta desses desafios. Então, eu espero que outros voluntários também se interessem em estar escutando a gente, participando, deixando seus comentários. E só tenho a agradecer. Obrigada. Então, gente, para finalizar mesmo, eu queria pedir para você que está nos ouvindo que mande mensagens e comentários e sugestões nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o @AFSCastBrasil, e o Facebook, que é o AFSCastBrasil. Então, sigam a gente lá, conversem com a gente, contem sua história. Se você quiser mandar uma mensagem, a gente vai estar sempre olhando. E também tem como vocês falarem com a gente pelo e-mail, que é o podcast.bra@afs.org. Então, não deixe de nos ouvir todas as quartas-feiras, a cada 2 semanas, pelas diversas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também pelo canal do YouTube do AFS Brasil. Obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima.